Nós vamos abrir nessa noite a nossa Bíblia, o livro de Apocalipse, glória a Deus, o último livro da Bíblia, livro da Revelação, capítulo 3, glória a Deus, versículo 1 em diante, de 1 a 6. Mensagem à igreja de Sardes, glória a Deus. Hoje nós estamos no culto, né? O pastor falou que é avivamento nessa noite, glória a Deus, né? Aleluias. Deus possa abençoar a cada um nessa noite, aleluia, Jesus. Deus possa abençoar a tua vida, a tua casa, aleluias. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, fala, espera por mim. Todos acharam, né? Diz assim, texto, livro da Revelação vai dizer: mensagem à igreja de Sardes, ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve isso e diz: o que tem os 7 Espíritos de Deus, as 7 estrelas, conheça as tuas obras, que tem nome de quê? Mas está? Ser vigilante, confirmarei o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te de porque tem recebido e ouvido, guarda e arrepende-te, senão vigiar, virei sobre ti como ladrão, e não sabereis que hora sobre ti virei. Mas também tem em Sardes algumas pessoas que não se contaminam a sua veste, e comigo andarão de branco. Comigo andarão de branco, porquanto são dignos disso. O quinto vai dizer: quem vencer será vestido de veste branca, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida. Glória a Deus. Confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Mais uma vez, bem forte. O 6 para mim, toda a igreja. 1, 2, 3. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Glória a Deus. Estou falando para o seu irmão, fica ligado. Pode sentar nessa noite. Glória a Jesus. Estamos nessa noite, meu irmão. Estamos no culto de avivamento. Glória a Deus. E o maior avivamento, irmão, quando fala de avivamento, toda a igreja lembra lá de Abacuque, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Lembra lá do profeta Abacuque, aleluia, Jesus. Mas o avivamento, quero dizer hoje, avivamento particular, avivamento da sua vida, né? A Bíblia diz que em Sardes era a igreja bonita, uma igreja que tudo tinha, mas faltava o que? A presença de Deus na igreja de Sardes. Agora vimos que essa carta foi interessada a quem? Ao anjo da igreja. Quem é o anjo da igreja? Porque se o anjo da igreja é morto, a igreja é morta, né? Vice-versa. Porque, aleluia, Jesus, nós seguimos ao anjo da igreja. Ele está ali para dar as ordens, está ali para ensinar. Aleluia, Jesus, já vimos que o pastor Silvio, ele é avivado, irmão. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Ele é, aleluia, um tição aceso, né? Quando você está vivo, né? Você é um tição aceso. E um tição, pode acender um fogo, um tição, quando ele está aceso, você bota fogo numa mata, você acende o fogo, né? Aleluia, Jesus precisa de quê? De lenha seca para acender o fogo. Glória a Deus. Então você sabe, no texto diz que Deus sabe o que entregou para você. Ele sabe o que entregou para você. Então não tem que você semear a boca, fazer, né? Hoje eu não quero fazer, amanhã eu não quero fazer. Bíblia diz, lembra do que tem recebido. E essa carta vem aos crentes de Sardes para acordar, porque na igreja de Sardes havia 2 qualidades de crente. Glória a Deus. Os que estavam vivos e os que estavam mortos. Fala, toca o seu irmão, meu irmão, você está vivo? Toca ele. Mexe com ele, está vivo ou está morto? Porque num velório, por que Jesus compara essa igreja como um velório? Um morto. Porque num velório tem pregação, num velório tem louvor, num velório tem choro, só não tem o quê? Vida. Não tem mais vida. E quem está morto não tem vida. Então nessa noite é tempo de você ressuscitar espiritual. Porque a primeira morte é espiritual para o crente. E depois ele vai para o inferno, se ele não se acordar. Primeira morte é espiritual. E depois é a escolha: céu ou inferno.
E você tem livre-arbítrio de escolher. Então vemos agora que em Sardes, Jesus ele nunca deixa o homem morrer sem lembrar se quer ir para o céu, se quer ir para o inferno. Sempre lhe dá um lembrete. E vemos agora que essa carta, João, foi colocada na ilha de Patmos para ser morto. E ali Deus dá a visão para ele, as 7 cartas da igreja da Ásia. E essa é a 6ª carta, a igreja de Sardes. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Ou é a 6ª ou é a 5ª, não me foge a memória. Eu sei que essa é uma carta para alertar aos crentes de Sardes. Tem nome que vive, mas está morto. Meu Deus, negócio forte, irmão. Você vai no velório, você pode oferecer pizza para o morto. É uma coisa gostosa, ele vai querer? Não. Pode oferecer picanha, ele não vai dizer nada. Meu Deus. Glória a Deus, obviamente o crente começa a morrer quando a palavra de Deus, quando as coisas de Deus não começam mais a fazer efeito na vida dele. Ele vai na igreja, ouve a palavra, mas não adianta nada. Deus usa o pastor falar com ele, entra para um ouvido e sai para o outro. Já está no caminho da morte. Quando você vai no culto, você vai na igreja, que Deus fala com você, que você toma uma atitude, sinal que você está vivo ainda. Aleluia, Jesus. Nós vemos agora que essa palavra chega aos crentes de Sardes, ao pastor, ao anjo da igreja. João vai ali para ser morto e ele tem uma visão na ilha de Patmos. Deus dá para ele essas 7 cartas e ele começa a escrever um elogio. Aleluia, Jesus. Tem elogio, tem, aleluia, Jesus, muita coisa nessas 7 cartas. Mas morto, crente morto, irmão, ele não vai para a igreja. O crente morto, o fogão pode ser bonito, mas se não tiver o gás, não tem como cozinhar. Meu fogão é lindo, mas se acabou o gás, não tem como fazer a comida. Sim ou não? Sim. O carro pode ser limpo, pode ser do ano, mas se não tiver combustível, ele não vai andar. Sim ou não? Sim. E assim também é o crente. Se não tiver a presença de Deus na tua vida, não tem como desejo de estar na igreja. Ele até quer ir, mas você passa a cadeira, irmão, vamos para a igreja hoje, vai ter o pastor vai estar pregando, vai missionar na cala, vai ser um culto abençoado. Ele fala, eu vou, mas não quer aquela essência, aquela vontade de estar lá, de sentir a presença. Tem nome que vive no trabalho, alguém conhece ele como crente, anda de paletó, de gravata, com a saia, varrendo a rua, parecendo os garis, agitando o gari, mas só tem nome de que vive, mas está morto, não sente a presença, não tem comunhão, não sente glória, não tem desejo de ir no monte, não tem desejo de fazer nada. Tudo que chama ele é prova, tudo que chama ele acha ruim. Tem nome que vive, mas está morto. Aleluia, Jesus, só tem nome que vive. E se o crente não tiver o Espírito Santo de Deus na sua vida, Jesus, no seu ministério, 3 anos e meio terreno, que viveu na terra, chegou o tempo de ir embora. Aleluia, Jesus. Foi crucificado. Ao 3º dia ele ressuscitou. E agora os discípulos ficaram dispersos, triste. Alguns voltou para o seu afazer. Mas ao 3º dia o que acontece? Ele ressuscita. Glória a Deus. Ressuscita e começa a aparecer para cada um. O que ele diz? Vamos para Jerusalém. Ficai em Jerusalém. Para quê? Até que seja revestido de poder. Meu Deus, aleluia. Ficai em Jesus foi embora, mas não deixou mais órfão, não deixou mais sozinho. Ele deixou o Consolador, ele deixou o Espírito Santo. Ele está aí na tua vida nessa noite. Está sentindo a presença dele? Está sentindo o Consolador nessa noite? Ei, crente quando está vivo, ele não é mais uma igreja. O crente quando está vivo, quando tem a presença de Deus, ele não só coloca a Bíblia e prega por embaixo do braço, não. Ele sente a glória, ele sente o poder. Não é mais uma quarta-feira, uma quinta-feira que ele vem aqui, não. Ele sai daqui renovado, ele sai daqui dando aleluia, ele sai daqui dando glória, porque ele não é mais um, mas ele tem o poder, ele tem a graça na tua vida. E agora, os discípulos vão para Jerusalém. E ali reúne em casa. E mais um dia que ele estava reunido, diz que desceu do céu um vento impetuoso, a qual encheu toda a casa, e todos começaram a falar em outras línguas. É o mesmo Deus que está aqui nessa noite. É o mesmo Deus que está aqui nessa noite. Ei,
vivo, ele não é mais um. Se tem alguém doente, vai chamar o crente vivo. O meu irmão, meu filho está doente. Alguém está doente, e como você irá orar? Ah, não, irmão, não oro não. Aleluia, Jesus. O crente vivo, ele é um representante do céu. No seu trabalho é um representante. No teu pai é um representante. Na igreja é um representante. Porque você tem a unção de Deus na tua vida. Eis a diferença do que serve a Deus e que não serve. Então vemos agora que em Sardes havia duas qualidades de crente: o que estava morto e o que estava vivo. Mas quem está vivo tem testificação do Senhor. O Senhor fala: confessarei o seu nome diante do meu Pai, diante dos meus anjos. Meu Deus, confessarei o seu nome diante do meu Pai, diante dos seus anjos. Quando Satanás foi tocar na vida de Jó, o Senhor falou: pode tocar em tudo que ele tem, mas na alma dele não toca, porque é minha. Toca tudo que ele tem, mas na alma dele não toca. Assim como Deus confessou Jó, lá em cima também tem confessado o teu nome. A irmã Maria, o irmão João, o irmão Mateus. Aleluia, Jesus. Está vivo? Olha, está fazendo a minha obra. Não tem só nome, não. Tem pessoa que só tem nome. Só tem nome que está vivo. Só tem nome que é crente. Mas fora da igreja ele não faz nada. Fora com o microfone na mão não faz nada. Só canta, só prega, só dá aleluia. O Espírito Santo só entra na vida dele quando ele está com o microfone. Mas na tua casa ele não canta. Ah, no banheiro ele não canta. Aleluia, Jesus. Quem tem o Espírito Santo de Deus, no trabalho ele está cantando. Lá na área da vaga, aquele lugar retirado, ele está cantando. Fala: olha, alguém falou: você estava mais alguém lá? Tinha alguém com você lá? Não. Eu estava sozinho, eu vi muitas pessoas que estavam cantando, gente lá. Quem está entendendo, diga amém. Quem tem o Espírito Santo de Deus e está vivo, nada entristece a sua vida. Paulo e Silas, depois de ser chicoteado, depois de ser açoitado naquela cidade, ser arrastado, ter tomado chicotada, aí Paulo disse para Silas: e aí, Silas, as costas estão ardendo, tá? Mas a língua está boa, tá? Então vamos cantar um louvorzinho? Escuta! Quando você está na sua casa, passando por um lado, você começa a cantar um louvor, você sente a presença de Deus, você sente Deus do seu lado. Verdade. Aí você começa, quando você está vivo, você começa a sentir a glória, começa a sentir a presença. Aí incomoda até os vizinhos. Aquela crente só fica cantando, aquela irmã canta todo dia, meu Deus. Todo dia aquela irmã está cantando na casa dela. E parece que tem uma multidão lá, mas é a presença do Espírito Santo de Deus. É a presença. É o sinal que você está vivo. Você só não tem nome, não carrega só uma credência, não. Ah, o Espírito Santo está na tua vida. E quem está vivo e tem o Espírito Santo de Deus, aonde ele passa tem sinal, aonde ele passa tem sinal de cura, de maravilha, porque Deus é na vida dele. Mas agora então Jesus chama a atenção dos crentes de Sardes, para que eles acordassem, para que eles voltasse ao primeiro amor. Sardes era uma igreja de primeiro. O melhor som tinha na igreja de Sardes. A melhor pregação tinha na igreja de Sardes. O melhor obreiro na igreja de Sardes. O melhor culto tinha na igreja de Sardes. Mas o Espírito Santo de Deus estava longe da igreja de Sardes. Quem está entendendo, diga amém. Glória a Deus. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Vemos agora que o Senhor, ele sempre tem uma estratégia para chamar a sua atenção. Ele muitas vezes toca naquilo que você ama, toca naquilo que você mais ama. Quando ele te chamou, escuta, entregou um compromisso nas tuas mãos. E quando ele quer que o compromisso começa a fugir das tuas mãos, ele começa a te chamar pela atenção. Começa a chamar pela atenção, porque ele não quer que você abandone. Ele sabe que entregou nas tuas mãos, né? Lembra do que tem recebido. Muitas vezes a Fernanda falou mais as coisas material, mais o nosso trabalho, mais a nossa faculdade, mais o nosso diploma, e tem desvalorizado o que Deus tem colocado nas minhas mãos, nas tuas mãos. Precisa lembrar que recebeu o dom do louvor, o dom da palavra. E você tem um dom para fazer uma coisa na igreja. Tudo isso porque a igreja, irmão, o pastor não faz obra sozinho. É como uma catraca de bicicleta. A catraca só tem 18 dentes no informe de memória. Mas quando tem 18, já tem 20. E se quebrar um dente daquele, não tem como você andar. A corrente vai cair toda hora, não tem como você andar.
E assim é a igreja. Precisa de um para limpar, precisa de outro para abrir a igreja, precisa de outro para colocar água, para dar água aos irmãos muitas vezes. A Bíblia diz que aquele que dá um copo de água fria a um profeta, ainda largou no céu de profeta. Aleluia! Deus, aleluia. Aquele que dá um copo de água fria a um profeta, recebe galardão de profeta. Aleluia! Então Deus chamou para cada um. Ei, quando você estava lá no mundo, você fazia alguma coisa de Satanás. Fazia uma festa, você fazia um churrasco, você fazia os convidados, você fazia muita coisa. E hoje na casa do Senhor, nós não queremos fazer nada. Não, pastor. Tu não, pastor. Deus te chamou, deixou você vir para fazer alguma coisa na casa do Senhor. Você precisa olhar e dizer, não, está precisando de alguma coisa. Eu vou falar com o pastor. Eu vou falar, pastor, eu vou fazer isso aqui na igreja. Eu vou colocar um desenho aqui. Eu vou arrumar a igreja. Deus me deu o dom para me arrumar. Deus me deu o dom para me poder ensinar as crianças. Ei, alguma coisa tu recebeu do Senhor. Alguma coisa Deus entregou nas tuas mãos. Começa a puxar a tua mente aí. Aleluia, Jesus. Não sei, eu sou membro de banco. Membro de banco é prega e parafuso para segurar os bancos. Você, Deus chamou, levou lá no Senhor da Misericórdia, deu uma chuveirada e te deu um compromisso nas tuas mãos. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Então, Sardes era uma igreja de aparência. Era uma igreja muito bonita. Mas o Espírito Santo de Deus estava longe de Sardes. Deus não está preocupado com a aparência. Deus não está preocupado com elogio. Deus está olhando para o teu interior, para o teu coração. Aleluia! Glória a Deus, aleluia, Jesus. Para encerrar, porque as minhas horas já não esperam, são 8h45. E o pastor falou que 10 para 9 ele quer o microfone. Aleluia, Jesus. Eu aprendi também a obedecer, irmão. Ser obediente. Glória a Deus. Quem está entendendo isso também? Certo, pastor, para fechar, certo, pastor foi tomar conta da igreja, no interior. Essas igrejas que sempre tocam de pastor, né? O pastor está dirigindo, um pouco, o pastor vem, tira ele e leva outro para outro lugar. E levaram esse pastor para uma igrejinha lá na roça, lá onde tinha muitas lavouras de café. E o pastor chegou naquela igreja, a igreja tinha 5 pessoas, uma igreja muito grande, né? Uma igreja muito grande. E alguns sobre ele diziam, meu pastor, essa igreja está fazendo dó essa igreja. E tinha muitos crentes, as mãos de seguração, mocidade, criança. Era uma igreja completa, mas a igreja só tinha nome. Muita bateria, microfone, todo mundo melhor, mas os crentes estavam tudo morto. Glória a Deus. E o pastor começou a orar e falou, Senhor, me dá uma estratégia. Quando você ora, Deus te dá estratégia. Aleluia. Senhor, me dá uma estratégia para me trazer esses crentes de volta, Senhor. A igreja não pode ficar dessa maneira. É o gato pingado. Tem muitos crentes da igreja. Por quê? Quando chegava no tempo da lavoura, os crentes subiam tudo. Só vinha para a igreja quando na hora da lavoura, ele achava que você precisava apanhar o café, colher o milho e esquecia dos que Deus tinha entregado nas mãos deles. Tem pessoa dessa maneira. Senhor, abre a porta de emprego para mim. O Senhor abre a porta, ele não vem mais para a igreja. Meu Jesus. Abre, não, deixa fechar. Né? Então, a primeira porta que abre, ele quer entrar. Não é qualquer porta para você. Você não é uma pessoa, você é uma pessoa diferente. Aleluia. Aí abre a porta no quiosque para você servir cerveja. A irmã que está cantando, está lá na praia servir cerveja. Glória a Deus. Não, pastor, eu preciso trabalhar. Deus tem uma porta gira para você. Meu Deus. Aleluia. Você não é qualquer um. Você foi escolhido. Você foi chamado por Deus. Aleluia, Jesus. E tem muitas pessoas que entram pela porta errada. E ele fala, Senhor, me tira dessa prova. Você procura a prova das próprias mãos. Glória a Deus. Vimos agora então que o pastor começa a orar. O pastor começa a orar para Deus dar estratégia. Deus falou, olha, faz um caixão. Forra esse caixão de vidro. Coloca dentro da igreja. E a cidade pequena falou, bota um carro anunciando na rua. A cidade pequena, quando morre alguém, ele morreu. Olha o carro anunciando. Nessa cidade pequena, eles sempre botam o carro anunciando quando morre alguém, eles botam o carro anunciando. Aí botou o carro anunciando, olha, morreu uma pessoa muito especial na igreja Assembleia de Deus. E o velório vai começar hoje às 11 horas da noite, às 23 horas. Os irmãos, olha, quem morreu na igreja? Não sei, tem um mês que eu não vou na igreja. Quem morreu na igreja? Tem uma semana que eu não vou na igreja. Quem morreu na igreja, irmão? Aí começou aquele fuxico. Irmão, você morreu alguém na igreja, você sabe quem é que morreu? É a irmã Maria, a irmã Joana estava doente, é que morreu. Ninguém sabia que ele tinha morrido. Aí quando começou, já era 8 horas, já tinha gente na porta da igreja que ele esperava para poder ver quem tinha morrido. A curiosidade já estava. Não, eu vou arrumar cedo, porque eu quero ir para a igreja cedo, porque morreu
pessoa na igreja vai saber quem é que morreu. Quem é que morreu? Meu Deus, quem está entendendo, diga amém. Amém! E quando abriu a igreja, todo mundo entrou. O velório, o caixão estava na frente, forrado de vidro, né? Com um lençol grande em cima tapado, e todo mundo ali regozijando o defunto que tinha morrido. Ele falou: olha, nós vamos abrir o caixão 11 horas da noite. E só pode ir de um a um ver o defunto. Não pode ir mais de um, não. Tem que ir de um a um. Quando deu 11 horas, né? A igreja estava lotada, que não cabia ninguém. Os bancos todos ocupados, gente em pé lá atrás. Gente que estava morto há muito tempo sendo enterrado. Ressuscitou e veio para a igreja. Meu Deus, esse negócio é forte, Jesus. Tem nome que vive, mas está morto. Usa calça social, paletó, corta o cabelo de dente. Mas a unção para fazer a obra não tem. Só tem nome. Você não é crente, rapaz, olha por mim. Você não é crente, rapaz, canta. Você não é crente, rapaz, que emoção. Olha o testemunho que você está dando aqui no serviço. Meu Deus, só tem nome que vive, mas está morto. E quando abriu, irmã Maria, a senhora primeiro me deu o defunto. Glória a Deus. O pastor tira o lençol, a irmã Maria olha para o caixão. Quem ela vê? Ela mesma. Glória a Deus. Quem ela vê? Ela mesma. Que estava morta. Olhava vendo ela morta, tinha nome de crente, mas estava morto. E começou a vir pessoa a vir. E começou a vir pessoa a vir. O Espírito Santo desceu naquela igreja, foi um Pentecoste. E o culto acabou 5 horas da manhã. Muitos crentes foram renovados. E a igreja voltou o que era. Porque ouviram a correção. Porque ouviram o chamado. Ouviram o amor de Deus. Ei, e nessa noite não tenha só nome, não. Morta a sua credência. Não serve com a igreja. Como é que é o nome da igreja mesmo? Eu não sei. Dispenseiros de Cristo. Dispenseiro de Cristo. Assembleia de Deus, dispenseiro de Cristo. Dispenseiro de Cristo. Eu sou lá da dispensa de Cristo. Aleluia, Jesus. Eu sou lá da dispensa de Cristo. Você é qual igreja, irmão? Da dispensa de Cristo. Aleluia, Jesus. A dispensa tem que ficar cheia, irmão. A dispensa tem que ficar cheia. Aleluia, Jesus. A dispensa não existe dispensa vazia. Dispensa sempre tem que estar cheia. A colheita coloca na dispensa, né? Lá na roça tem aquela tuia, né? Que faz colheita, coloca o milho na tuia. O café fica cheio na tuia. Quem está entendendo, diga amém. Amém! Então, como já são 10 para 9, que Deus possa abençoar. Quem entendeu a mensagem? Quem entendeu? Quem entendeu? Nem por muito falar que será ouvido. Glória a Deus. Que Deus possa abençoar. Quero agradecer a minha oportunidade. Quando orar, olhe por mim. Olha para minha esposa, Sandra Carla. Glória a Deus. E entra no canal, se inscreve lá. Que tem a terceira mensagem colocada aqui da igreja Dispenseiro de Cristo lá hoje, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém.